Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Eu me chamo Enzo, e eu vou aqui trazer para vocês um vídeo sobre análise dimensional. Você sabe o que é análise dimensional? Essa ferramenta é algo muito útil, principalmente na química e na física, e ela consiste em estudar e analisar as unidades dos dados que a gente tem, para resolver um exercício, por exemplo. Essa análise pode ajudar a gente em diversas ocasiões, mas eu pontuei três situações que elas podem nos ajudar muito. E são elas: conversão de unidades, agilidade nas resoluções e dedução de fórmulas. Para conversão de unidades, isso aqui é o que a gente mais usa para fazer análise dimensional. E vai sempre aparecer, não importa a complexidade do exercício que a gente esteja fazendo. Na agilidade nas resoluções, quem não quer ganhar aqueles minutinhos a mais para fazer uma questão na prova, né? Eu garanto para vocês que utilizando essa ferramenta vocês vão fazer exercício muito mais rápido do que se estivessem utilizando qualquer outro método. E para deduzir fórmulas, esse aqui é o momento em que a análise dimensional pode salvar a sua vida. Sabe quando você está fazendo aquela prova pilhadão e aí chega um exercício que você só precisa da fórmula para resolver, mas dá um branco? É muito triste quando isso acontece, mas com a análise dimensional, em alguns casos, você consegue lembrar a fórmula num instante. Mas espera aí, conversão de unidades? Eu não consigo fazer isso com regra de 3? Sim, você consegue. É por isso que eu te falo que a análise dimensional é o primo chique engomadinho da regra de 3. Eu separei alguns exercícios de cada tópico que eu pontuei da análise dimensional. E antes da gente começar, eu queria apresentar essa tabelinha para vocês. Muito provavelmente vocês já viram isso em algum momento, mas eu vou dar uma explicação rápida para refrescar a memória. É, Aqui a gente tem uma tabelinha de comprimento. É, E a unidade no sistema internacional é o metro, por isso que está destacadinho aqui desse jeito. E começando do metro, nessa tabela, a gente tem para a esquerda e para a direita outras unidades de comprimento. E a cada quadradinho que a gente avança ou recua, a gente tem uma razão de 10. Se for para a esquerda, a gente tem divisão. E se for para a direita, a gente tem multiplicação. Aqui a gente tem quilômetro, que é o km, que ele vale 10 vezes 10 vezes 10 metros. A gente tem o hectômetro, que é o hm, que ele vale 10 vezes 10 metros. A gente tem o decâmetro, que vale 10 metros. A gente tem o metro, que é o m. A gente tem o decímetro, dm, que vale 1 dividido por 10 metros. O centímetro, que vale 1 dividido por 10 dividido por 10 metros. E o milímetro, que vale 1 dividido por 10 dividido por 10 dividido por 10 metros. É, Essa tabela, ela continua para a esquerda e para a direita, tipo, antes do quilômetro e depois do quilômetro, mas isso não vem muito ao caso agora. E a gente sabe que o nome que vem antes do metro é a letrinha que a gente tem. Então, quilômetro o quilo é o K minúsculo. O hectômetro, o hecto é o H e assim por diante. Essa tabela, ela vale tanto para massa quanto para volume. Tipo, só muda o M, para massa vai ser grama, que vai ser G, e para volume vai ser litro. E aqui para grama, a gente tem que o quilograma é a unidade no sistema internacional e ela vale do mesmo jeito. A única coisa que a gente tem que lembrar é que para volume é um pouquinho diferente. Para volume, a gente tem a mesma coisa, só que na unidade do sistema internacional não é o litro, é o metro cúbico. Mas é facinho de converter, é só a gente lembrar que 1.000 litros equivalem a 1 metro cúbico ou que 1 litro equivale a 0,001 metro cúbico. E 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Vamos começar a resolver exercício então? Vamos primeiro começar com esse exercício que está aparecendo na tela agora. Uma moeda de 10 centavos de real apresenta a massa de 2,49 gramas. Calcule a massa da moeda em quilogramas e miligramas. Então vamos lá. A gente tem que a moeda vale 2,49 gramas. E a gente quer o valor dela em quilograma e miligrama. Então, o que a gente faz? Como que a gente faz a análise dimensional? Análise dimensional, a gente vai precisar saber a unidade que a gente tem, a unidade que a gente quer chegar e a relação entre essas unidades.
A gente tem grama, certo? Aqui, ó, grama, e a gente quer chegar em quilograma. E qual que é a unidade, a relação das unidades de grama e quilograma que a gente tem na nossa tabelinha? A gente tem que 1000 gramas equivalem a 1 quilograma. E por que que eu escrevi essa relação desse jeito nessa fração? Percebe que eu preciso cortar essa grama aqui. Para eu cortar com essa grama, eu teria que ter uma grama no denominador. Então, eu estou escrevendo a relação aqui embaixo. Então, a gente corta grama com grama, o que que sobra? Sobra o nosso quilograma. E aí é só resolver a conta. A conta vai dar 0,00249 quilogramas. E essa é a resposta do exercício. Isso aqui seria facilmente atingido com uma regra de 3, mas esse é um outro jeito que é a análise dimensional. Agora a gente tem que calcular em miligrama. Então a gente vem aqui e a gente escreve 2,49 gramas e a gente quer transformar em miligrama. Então, de novo, a gente vai ter que cortar a grama. Então a grama vai embaixo. Só que a relação é entre miligrama e grama. Então a gente sabe que a cada 1000 gramas eu tenho. A cada 1000 miligramas eu tenho 1 grama. E aí eu corto grama com grama e sobra a continha. A continha é 2,49 vezes 1000, que é 2.490 miligramas. E está feito o nosso primeiro exercício. Para o segundo exercício, a gente tem um lápis comum sem uso tem 19 centímetros de comprimento. Calcule o comprimento em milímetros e em metros. Então, é a mesma coisa, só que em vez de calcular massa, em vez de converter massa, a gente está convertendo comprimento, né? Então, a gente vem aqui no próximo exercício, a gente vai ter 19 centímetros e a gente quer primeiro em milímetros. Então, qual que é a relação entre centímetro e milímetro? A gente tem que a cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. O centímetro embaixo porque é o que a gente quer cortar. Então, cortou o centímetro aqui, a gente tem 190 milímetros. E para metro? Então, a gente tem 19 centímetros e a gente quer transformar isso em metro. Então, qual que é a relação? Que a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. Então, eu corto centímetro com centímetro, 19 dividido por 100 é igual a 0,19 metros. E o nosso segundo exercício está feito. Para o terceiro, é um pouquinho diferente. Por quê? No terceiro, ele pede uma coisinha a mais, que é ele te dá o valor em ml, aqui ó, o exercício está aparecendo aqui. A gente tem que um becker típico de laboratório um recipiente cilíndrico de 500 ml de volume, e aí ele quer que calcule o volume em litros e em centímetros cúbicos. Para transformar em litro, é muito fácil. A gente tem 500 ml e a gente tem que escrever a razão entre litro e ml. Então, a cada 1000 ml, eu tenho 1 litro. Corto ml com ml, eu tenho 0,5 litros. Beleza? Esse é simples. Agora, para transformar de ml para centímetro cúbico, como que eu tenho? Eu não consigo saber pela tabelinha puramente. Aí a gente vai ter que usar aquela relação que eu falei para a gente lembrar. Que 500 ml do exercício, né? Opa, 500 ml. E a relação é que 1 centímetro cúbico vale quantos ml? 1. Essa é a relação. Então, a gente corta ml com ml, 500 vezes 1 é 1. Então, 500 vezes 1 é 500, perdão. Então, eu tenho 500 centímetros cúbicos. E essa é a resposta do nosso exercício. Agora, eu vou demonstrar aqui a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, que é uma conversão muito útil, muito utilizada na física como um todo, e com análise dimensional a gente vai ver que é bem simples, não tem muito problema. Então a gente tem que 1 metro por segundo vale quantos quilômetros por hora, né? Isso que a gente quer saber. Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que sumir com esse metro e transformar em quilômetro. Primeiro, né? Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar pela razão de metro para quilômetro. Então aqui a gente tem que é 1000 metros, a gente tem 1 quilômetro. E além disso, a gente tem que transformar esse segundo em hora. Então, para a gente sumir com esse segundo, a gente tem que escrever a relação de segundo para hora, só que
de maneira que eu suma com segundo e fique com hora embaixo. Então, eu tenho aqui 3.600 segundos, que é a multiplicação de 60 segundos em 1 minuto e 60 minutos em 1 hora, então é 60 vezes 60 dá 3.600, eu tenho 1 hora. E aí, resolvendo isso, eu corto segundo com segundo, corto metro com metro e sobra o quê? Exatamente, 3,6 quilômetros por hora. É daí que surge a relação de que, para metro por segundo você tem que multiplicar, você tem que multiplicar por 3,6 para tu chegar em quilômetros por hora. É dessa relação que a gente tem que 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. E a gente chegou nisso simplesmente utilizando a nossa análise dimensional. E isso daqui serve para, eu esqueci qual que é a relação de metro por segundo para quilômetro por hora. Você faz análise dimensional, você chega nisso daqui rapidinho. Bom, para mostrar para vocês como que a análise dimensional é uma ferramenta que aumenta a nossa agilidade, eu separei alguns exercícios e eu vou resolver eles por regra de 3 e por análise dimensional, para mostrar qual que eu ganho mais tempo, qual que eu ganho mais espaço na hora de resolver, e isso aqui vai ficar claro agora. Então, utilizando esse exercício aqui que está aparecendo na tela. Para um experimento são necessários 90 gramas de etilenglicol, um líquido de densidade de 1,15 gramas por ml na temperatura ambiente. Qual que é o volume dessa substância? Então, a gente tem que, vamos fazer por regra de 3. Por regra de 3, a gente tem 90 gramas de etilenglicol. E a gente tem que a densidade é 1,15. É 1,15 gramas por ml, né? Por ml. Por 1 ml. E a gente sabe que 90 gramas a gente precisa do volume. Então, uma proporção, é uma relação diretamente proporcional, então a multiplicação é em cruz. Então a gente tem que 1,15x é igual a 90. E aí a gente tem que x é igual a 90 dividido por 1,15. E o resultado disso é 78,26 aproximadamente ml. Agora vamos fazer por análise dimensional. Por análise dimensional a gente tem 90 gramas, que é o que ele dá, e ele te dá a relação entre grama e ml e ele te pede o volume. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sumir com grama. Para isso, a gente escreve a grama embaixo. Então, a gente tem que, para cada 1,15 gramas de etilenglicol, a gente tem 1 ml. E aí, cortou grama, é apenas a conta 90 dividido por 1,15, 78,26 ml. Essa é a diferença clara entre regra de 3 e análise dimensional. Agora vamos dar mais um exemplo, fazer um outro exercício. A gente vai ver esse exercício aparecendo na tela. Quando se deixa cair uma peça de metal com massa 112,32 gramas em um cilindro graduado que contém inicialmente 23,45 ml de água, o nível da água sobe para 29,27 milímetros. Qual que é a densidade do metal em gramas por centímetro cúbico? Então vamos lá, ele quer saber densidade. A densidade não passa de passa de massa por volume, né? Então, a gente tem que achar a massa e o volume, só que ele quer o volume em centímetros cúbicos. Então, qual que é a massa? A massa é 112, é 112,32. Essa é a massa. E o volume é a diferença de volume que tinha no tubo, né? Então, se eu tinha 29,27 no final e no começo eu tinha 23,45, a gente tem que a diferença de volume é de 6,22 ml. Então, 6,22 ml.
e isso está em grama. Só que assim, a gente precisa transformar esse valor aqui em centímetros cúbicos. Então, a gente teria que fazer uma regra de 3 aqui, né? Então, a gente tem que 6,22 ml vale x centímetros cúbicos e 1 ml vale 1 centímetro cúbico. E aí, a multiplicação em cruz, a gente chega que 6,22 ml vezes centímetro cúbico, né? É igual a x ml. Aí a gente corta os mLs, chega que x é igual a 6,22 centímetros cúbicos. E aí para fazer, aí a conta vai ser a mesma, né? Porque centímetros cúbicos é igual a ml. Só que aí, por exemplo, na análise dimensional, seria muito mais simples, porque a gente tem 112,32 gramas dividido por 6,22 ml. E a gente simplesmente precisa sumir com esse ml para transformar ele em centímetro cúbico. Então a gente primeiro multiplica por 1 em cima, porque a gente não quer mudar a parte de cima. E a gente faz outra fração aqui embaixo, única e exclusivamente para cortar esse ml. Então, para cortar esse ml, eu tenho que escrever a relação entre centímetro cúbico e ml, que é 1 centímetro cúbico em cima, porque é o que eu quero ficar, e embaixo 1 ml. Eu corto ml com ml, e aí eu chego que a densidade é dada por 112,32 dividido por 6,22. E o resultado disso é aproximadamente 18,06 gramas por centímetro cúbico, que é o que ele pede. E aqui eu chegaria na mesma coisa, só que eu tenho um pouco mais de espaço disponível aqui na análise dimensional. E aqui eu mostro para vocês por que a análise dimensional nos dá agilidade. Por fim, gente, eu vou mostrar para vocês algumas situações em que a análise dimensional pode salvar nossa vida, fazer a gente lembrar uma fórmula que a gente porventura esqueceu. E olha esse exercício aqui que está na tela. Ele é um exercício da UERJ, e ele fala o seguinte: uma bola de futebol de massa igual a 300 gramas atinge uma trave da baliza com velocidade de 5 metros por segundo e volta na mesma direção com velocidade idêntica. O módulo do impulso aplicado pela trave sobre a mola em newton vezes segundo corresponde a. Então é o seguinte, você está lá na prova, aí você vê esse exercício e você fala, a única coisa que eu preciso aqui é lembrar da fórmula do impulso. Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, porque esse vídeo é só de análise dimensional, mas vou mostrar para vocês como que eu chego numa fórmula apenas tendo a unidade, porque ele dá a unidade pra gente, ele dá que a unidade newton vezes segundo. Então, eu tenho aqui newton vezes segundo. Esse newton vezes segundo, ele pode ser interpretado como uma força vezes um tempo. Então, qual que é a fórmula, muito provavelmente, do impulso? Eu tenho um F vezes um ΔT. E isso daqui, galera, não é nada mais nada menos do que a fórmula do impulso. Em outro vídeo eu vou entrar nesse conteúdo, mas isso aqui é só para mostrar que apenas tendo as unidades da resposta, eu sei chegar na fórmula. Então isso daqui pode acabar salvando sua vida. Outro exemplo é desse outro exercício aqui, ó. Uma ema pesa aproximadamente 360 newtons e consegue desenvolver uma velocidade de 60 km por hora, o que lhe confere uma quantidade de movimento linear em quilômetro vezes metro por segundo. Quilômetro não, perdão, quilograma. Eu tenho quilograma vezes metro por segundo. Quilograma, a gente viu que é uma unidade de quê, gente? É uma unidade de massa. E metro é uma unidade de distância, de comprimento. E segundo é uma unidade de tempo. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma massa, uma distância e um tempo. Distância sobre tempo é velocidade. Eu também vou fazer um vídeo sobre isso.
mas a gente tem que a fórmula da quantidade de movimento é simplesmente massa vezes velocidade. Isso daqui a gente conseguiu sem estudar nada de quantidade de movimento ou algo do tipo. A gente conseguiu isso puramente estudando análise dimensional. E esse é mais um dos motivos pelo qual eu acho essa ferramenta muito interessante. E eu espero de coração que vocês tenham entendido e gostado. Oi, gente. Antes de mais nada, eu tô gravando o áudio desse vídeo aqui com esse fone para ficar mais um áudio melhor para vocês ouvirem. É, mas esse foi o vídeo de análise dimensional. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei aqui se você gostou. Se inscreve no canal para vocês quiserem acompanhar mais vídeos. E divulguem para algum amigo que esteja com dúvida nessa matéria ou que essa matéria vai ser útil. Qualquer dúvida que vocês tenham ou sugestões de como eu posso fazer para melhorar os vídeos, vocês podem tanto colocar aqui nos comentários ou falar aqui comigo nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo, que eu vou fazer o máximo para responder todo mundo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau.